Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou recebendo uma pessoa especial, um amigo, meu sócio, em um projeto muito interessante que nós vamos contar, Jack Sterenberg. Jack, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui comigo. Queria começar que você contando um pouquinho da sua história desde a sua infância lá no Rio de Janeiro. Ok, primeiro, obrigado por me receber aqui. É quase um bate-papo aqui entre, né, nós dois, como nós já tivemos vários aí super agradáveis. E a minha história começa, a história de família. Gostaria de começar com história de família, porque minha família veio para o Brasil, família de imigrantes, vieram durante a guerra, pós-guerra, enfim. A família do meu pai, principalmente, que foi para o Brasil, a família da minha mãe da Colômbia, e uma família que chegou no Brasil na época onde o Brasil era o país das oportunidades, né? E o Brasil recebeu da melhor forma. Foram parar em Salvador, né? Meu avô primeiro veio, depois trouxe a família, foram parar em Salvador, Bahia, e um pouco depois deles chegarem, né, meu avô acabou falecendo. E uma história interessante para mostrar o que era o Brasil daquela época. Meu pai tinha 9 anos, o irmão mais velho talvez 11, 12 anos, e tinha um recém-nascido. E meu avô vendia tecidos nas favelas da Bahia, né? E imigrantes, né? Era o que dava para fazer. E quando meu avô faleceu, ninguém sabia quem devia dinheiro para ele. E imagina, a minha avó mandou 2 meninos de 9 e 11 anos bater de porta em porta na favela para perguntar para as pessoas, poxa, quem é que deve dinheiro para o seu Jacó? Né? E foi muito interessante, porque logo na primeira casa que eles bateram, uma senhora olhou e falou, claro que eu conheço, que pena que ele faleceu. E olha, eu pago tanto por mês. E olha, bate agora nessa casa aqui do lado, porque a dona, né, Maria também deve. E foi assim, um indicando o outro, e eles conseguiram recuperar esse dinheiro. Né? Foi uma infância dura. Né? A minha avó tinha uma carvoaria, né? Vendia carvão na garagem, mas conseguiu criar três filhos no Brasil daquela época, 2 engenheiros, um arquiteto. Né? Meu pai fez faculdade sem poder comprar um livro, né, na Universidade Federal da Bahia. Mas era um Brasil interessante. Depois ele foi trabalhar na Petrobras, saiu da Petrobras, ou seja, teve uma carreira de muito sucesso depois como empresário, principalmente na área de petróleo. E no meu caso, falando um pouco né, então nisso, minha mãe, família da Colômbia, vem para o Rio passar um carnaval e conhece meu pai, se apaixonam, né? E 1 ano e pouco depois, eu acabo nascendo na Avenida Atlântica, Rio de Janeiro, onde eu me criei a maior parte da minha vida entre Copacabana, depois São Conrado e depois Barra da Tijuca. Né? E nessa vida de Rio de Janeiro, que eu fiz faculdade, eu me formei, né? Mas durante a faculdade, Engenheiro. engenheiro elétrico, né? E eu me formei, mas sempre, até exemplo do meu pai, eu sempre gostei de trabalhar. Meu primeiro emprego foi como guia de turismo numas férias, né? E eu me lembro que me mandavam Tem umas fazer. histórias interessantes, eu lembro dessas daí. E meu pai não, eu consegui um emprego de guia de turismo, me mandavam lá para as ilhas, na verdade ilhas tropicais que chamavam, era a ilha grande, né, no Saveiro, levar os turistas, e eu descobri que se eu levasse, eu tocava violão, né, se eu levasse meu violão, a gorjeta era maior. Então, foi meu primeiro emprego, assim, eu ia, levava os turistas de ônibus, ficava o dia inteiro tocando violão, né? E ainda me pagavam por isso. Se divertia e ganhava dinheiro. Me divertia, ganhava dinheiro e foi a minha primeira experiência, né? E depois, aí, um pouco de carreira, né? Ainda durante a faculdade, eu consegui um estágio na TV Manchete, a falecida TV Manchete, na área de manutenção.
onde aprendi muito na TV Manchete. Eu diria que foi um belo de um começo, e já com um pouco digamos que da derrocada da TV Manchete, que quando eu entrei era o que havia de mais moderno em equipamento eletrônico nesse mundo, né? Ou seja, topo, topo, topo. E eu então me formei, comecei a trabalhar lá. Depois, a derrocada, eu resolvi sair, né? E fiz um teste para entrar o que na época era a divisão de consultoria da Arthur Andersen, que depois virou Andersen Consulting e hoje é a Accenture. Fiquei 13 anos aí. Eu diria que essa foi não só a minha pós-graduação, mas também em termos de contatos, em termos de networking, em termos de valor das pessoas que eu mantenho até hoje. Accenture é ímpar. Foi lá que você conheceu o Mário Fleck. Muito obrigado por ter me apresentado o Jack. Foi lá que você conheceu o Mário, né? Foi lá que eu conheci o Mário Fleck, né? E lá eu conheci muita gente que não só trabalhou comigo, e até hoje, muita gente que investe comigo hoje em dia, né? Porque as relações de confiança são muito fortes nas pessoas que trabalharam lá. Depois tive uma oportunidade a Oracle me convidou, passei 8 anos na Oracle, também um belo aprendizado, fiz muitas coisas diferentes. Foi nessa época que você acabou fazendo mais viagens internacionais, né? Sim, né? Eu viajava muito porque levava muito os clientes aqui não, ou seja, do Brasil para São Francisco, onde fica a sede da Oracle, né? Então, muita viagem, e nada melhor do que você conhecer as pessoas do que viajando, né? Então, também tenho clientes que viraram amigos, e isso, aliás, é algo que eu acho que é importante, né, para a vida toda, né? Ou seja, se você conseguir transformar clientes em amigos, né, você tem algo que não tem valor, que possa, não é precificável, não é que não tem valor, tem um valor assim impressionante, né? E assim tem sido. Fiquei na Oracle aí 8 anos, depois fui para uma empresa chamada Dimension Data, uma empresa da África do Sul, também de tecnologia, fui CEO dessa companhia. E depois, na África do Sul ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Mas chegou aí para a África do Sul? Cheguei a visitar, né, ter reuniões e tudo, mas depois a Oracle me chamou outra vez para assumir uma área, e fiquei um tempinho, e foi quando eu resolvi mudar completamente. E eu acho que foi uma decisão mágica para mim. A oportunidade de, tendo 50 e poucos anos, me reinventar, fazer algo totalmente diferente do que eu sempre fiz na vida. Eu saí da Oracle com a decisão, primeiro, eu não queria mais trabalhar em corporação alguma. Aprendi muito, foi muito interessante, mas as corporações têm grandes benefícios, mas também é uma vida extremamente desgastante, complicada. Então, o ambiente corporativo é pesado. É pesado, né? Então, essa foi uma decisão. E a segunda decisão foi mudar de país. Era um sonho que eu tinha, que não pude realizar antes, e eu sempre quis vir aos Estados Unidos. Eu tinha muita família por aqui. Quando eu era menor, minha avó morava aqui em Miami. Então, Miami tenho primos, e Miami era um caminho natural, vamos dizer assim, para mim. E foi também algo interessante, porque começamos a averiguar, eu e minha esposa, para vir, e a gente descobriu que nós poderíamos vir, mas as nossas filhas, que tinham mais de 21 anos, não poderiam, né? Elas já formadas, uma em jornalismo e marketing, a outra já advogada, as duas com pós-graduação, e a gente sentou um dia com elas e falamos: olha, temos uma notícia para lhes dar, né?
papai e mamãe, né, estão indo embora. Ou seja, justamente o contrário do que acontece, né, a ordem natural das coisas. Estamos indo para os Estados Unidos e o apartamento é de vocês, fiquem à vontade, né? Nós vamos estar muito perto, mas a gente vai atrás de construir um novo sonho. E foi, eu diria que, a melhor decisão da minha vida, por vários aspectos que eu posso explicar. Mas, primeiro, porque as minhas filhas vieram depois, né? Resolveram vir e resolveram começar a carreira de novo e fazerem faculdade aqui, mesmo já tendo pós-graduação, e estão aqui, casaram com americanos. Então, meus netos serão americanos, né? Isso me deixa, né, para mim me falta aí 1 ano e meio para minha cidadania americana. Meus netos e a minha família... Hoje está todo mundo aqui, né? Está todo mundo aqui, a gente está muito feliz nos Estados Unidos. Então, um pouco da minha trajetória Bacana. é essa. Jack, conta um pouquinho da adaptação aos Estados Unidos e as principais, digamos, diferenças que você vivenciou e que te marcaram. Olha, todo mundo que eu converso, que vem para os Estados Unidos, tem uma expectativa completamente irreal, né? As pessoas acham, não, eu vou chegar nos Estados Unidos, o primeiro ano vai ser difícil, mas o segundo ano eu já vou estar milionário, né? Porque, né, como dizem, os Estados Unidos é o país das oportunidades. E é né? mesmo. E é mesmo, tá? Mas no começo é a oportunidade de você limpar a sua casa, é a oportunidade de você cozinhar. Aprender a fazer isso, que a gente não sabia fazer isso no Brasil, né, Jack? Então, essa é a grande oportunidade no começo, na adaptação. Aprender como funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos, aprender como... que você precisa criar crédito nos Estados Unidos, aprender como se comportar nos Estados Unidos socialmente, aprender que aqui nós somos pontuais, né? Ou seja, uma série de diferenças que a gente fala, mas isso é besteira. Não, não é besteira. Você se estar, ou seja, se fazer local na sociedade faz diferença, inclusive para depois as oportunidades surgirem. Eu lembro que uma das primeiras frases que eu ouvi quando eu cheguei aqui é que o pessoal brincando que nos Estados Unidos é muito fácil você ficar milionário, né? Basta você chegar multimilionário, né? Com certeza. e tomar decisões erradas, né? E cair em oportunidades que na prática não se revelam tão boas, né? Não, isso acontece a toda hora. Realmente, a quantidade de oportunidades de negócio que surgem, que te oferecem. Agora, você precisa decidir o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o que você tem expertise, o que você não tem expertise, né? Ou seja, mesmo que você queira fazer alguma coisa completamente diferente do que você fez a tua vida toda, mas aonde você vai focar. E com quem, né? E com quem, né? A gente fala de Estados Unidos, mas a gente diz que no Brasil tem muito malandro, aqui também tem malandro, né? E não é só brasileiro, e não é só brasileiro, nem latino. latino. Não, aqui existe, né? Tem uma frase, não sei quem falou, né? Malandro é malandro, mané é mané. Isso é no mundo inteiro, né? Então, é interessante, ou seja, você tem que saber como, com quem se unir, né? E oportunidades te surgem a toda hora. É alguém que descobre que vai fabricar o pão de queijo que tem no Brasil e que ninguém pensou nisso nos Estados Unidos e que ele vai ficar milionário. Tem o do açaí. O do açaí que vai ficar, o do brigadeiro, o das pedras. Sim, tem gente que ganhou dinheiro com isso, mas as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, né? A chance de dar errado é muito grande, até porque aqui não existe o jeitinho, aqui existe justiça, né? Então a gente brinca muito aqui que a gente faz negócio e não quer usar o uniforme laranja de presidiário, né? Então isso é muito sério,
Tem um exemplo que me deram uma vez que eu achei muito interessante, é que normalmente os contratos aqui são muito grandes, mas a lei é pequena, a lei é simples, né? Com a diferença que no Brasil, em geral, os contratos são pequenos e citam lá um monte de leis, e a legislação tem legislação demais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de fazer negócios nos Estados Unidos, porque o que eu vejo é que, assim, por um lado é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e parece muito mais fácil até de burlar o sistema. Por outro lado, se você burlar o sistema, o preço vai ser caro a ser pago. Com certeza. Abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, você abre sozinho em 10 minutos. Entra no site, abre, né, e pronto. Paga. Virou empresário americano. Virou empresário americano, é verdade. Né? Você paga, são $178, né, aproximadamente R$1.000, né? E pronto, você tem a sua empresa. Depois você mesmo entra no site do IRS, né, e você registra para tirar o que seria o equivalente ao CNPJ brasileiro. Ou seja, é muito fácil. Né? Os contratos são simples, mas a cultura é de que não se mente, não existe mentira, porque existe justiça. Né? Essa é uma grande diferença. E a justiça é rápida. A justiça é muito rápida. Então, você pode, e aí vai uma dica para qualquer um, até chegando na própria imigração americana no aeroporto. Você pode falar que não sabe, você pode falar o que quiser. Né? Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não minta. Né? Porque a mentira não é aceita nos Estados Unidos. Tem mentirosos, tem todo tipo de gente, sem dúvida alguma. Tá? Mas a mentira não compensa nos Estados Unidos. Isso é algo muito fácil. Importante para fazer negócio nos Estados Unidos, crédito. Você precisa construir crédito nos Estados Unidos. Você pode chegar aqui com $10 milhões na conta bancária, quer fazer um leasing de um carro, e eles vão negar. Não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado e você não vai... Mas peraí, eu tenho dinheiro para comprar o carro. Não importa o seu score ainda, você não tem um score. Enquanto você não chegar a ter um score de 700, 650, 800, você não vai ser ninguém nesse mundo. Inclusive, mas também quando você chegar em scores altos, né, acima de 750, o mundo se abre para você com oportunidade de dinheiro. Né? Então, são os dois lados que você tem que viver por aqui. Né? Então, fazer negócios é interessante. Eu mesmo, com os meus investidores, eu abro empresa. Né? Eu tenho um contador, obviamente, mas o contador está aí para fazer a contabilidade, para fazer a auditoria, para fazer com que todos os lançamentos obedeçam às leis. Né? Mas não para fazer a burocracia de abrir, fechar a empresa, etc. Então, não tem necessidade disso. Né? Jack, que tipo de oportunidade você vê que mais os brasileiros têm buscado aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala, obviamente, de investimento? Olha, hoje os brasileiros estão aprendendo a investir nos Estados Unidos. Esse é um ponto. O Brasil sempre foi fechado, só quem tinha muito dinheiro investia nos Estados Unidos através de certas estruturas de empresas, sejam BVI, seja qualquer paraíso fiscal desses. E normalmente isso no Brasil era visto como uma coisa até de caixa 2, de dinheiro ilícito, de coisa assim. Né? Com certeza. Dinheiro de político, né? Pois é. Mas originalmente era mesmo. Né? Mas, há anos atrás, foi feita uma anistia no Brasil. Eu acho que a maior parte das pessoas que tinham esse dinheiro pagaram os impostos e resolveram, né, entrar na legalidade 100%. E eles começaram a investir fora, né, digamos, com
até mais, né? Mas essa era uma camada da sociedade, uma camada com muito dinheiro. Hoje o que a gente está vendo, até pelos avanços tecnológicos, a própria legislação, hoje qualquer um pode investir nos Estados Unidos. Agora, tem dois tipos de pessoas. Já que eu estou aqui nos Estados Unidos, então eu vou investir na Bolsa, né? E com todos os riscos, e começa a entrar da mesma forma que numa Bolsa brasileira, onde é mais uma loteria do que um investimento, vamos dizer assim, seguro. Tá? Agora, o que eu estou vendo muito, e a razão, inclusive, né, da nossa sociedade, né, é o investimento em imóveis. Porque o imóvel é o que eu sempre uso uma expressão, tijolo em dólar. Né? E tijolo em dólar não há nada mais seguro do que isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava conversando, né, eu resolvi fazer alguma coisa completamente diferente. Até em função do visto que eu vim para cá, eu vim com visto de investidor, através do meu passaporte colombiano, e comecei a construir casas em Ponciana, ao lado de Orlando, tudo, né, mas casas para mim, né, uma de cada vez, mas para manter meu visto. Já aqui, eu tive a oportunidade de tirar um visto EB2, que é o visto de habilidade específica e interesse nacional americano, e conseguia, inclusive, meu green card, que está me levando em breve para a minha cidadania. E aí eu falei, poxa, né, isso é uma oportunidade de negócio. Se eu aliar, se eu puder aumentar isso e conseguir trazer brasileiros para investir nisso, isso vai ser espetacular. E foi quando, né, surgiu, né, o meu parceiro, meu sócio, né, que veio com uma ideia, né, o Ariel, né, que me dizendo, Jack, por que a gente não alavanca a nossa experiência e começamos a fazer casas, etc. E a gente demorou uns 5, 6 meses aí formatando o negócio, fazendo o nosso due diligence, falando com muita gente, visitando muitos lugares, para ter uma proposta séria, que eu digo séria, segura, né? Que pudéssemos trazer esses investidores brasileiros. Eu lembro que o nosso objetivo, né, quando a gente começou, era fazer aí 10 casas, mas fumando um charuto, tomando uísque, a gente falou, poxa, com 5 nós estamos, né, felizes para começar, né? E a nossa surpresa foi que 2 semanas, 3 semanas depois, né, da gente lançar, já estávamos com 20 casas, de muitos, quase 20 investidores diferentes, e que viram o valor que a gente tem entre aliar a nossa expertise, o nosso crédito, uma demanda habitacional americana que nos próximos 10 ou 15 anos não tem como que possa ser preenchida, tanto que os próximos governos, seja quem for, falam em incentivos para a construção de casas populares, né? E esse é o segredo do que a gente está fazendo, que está sendo um sucesso, né? Eu fico muito feliz com a nossa sociedade, né? E eu vejo que quando a gente fala de investimento, principalmente eu que já estou há vários anos, você também, lidando com investidores profissionais mais sofisticados, de mais alto nível, que têm uma experiência de investimento internacional muito grande, né? O quanto que esse país realmente oferece oportunidades. E quando a gente fala de mercado imobiliário, a possibilidade de análise racional, né? Porque tem muita gente que decide investimento com emoção também, né? Mas essa área imobiliária, a análise racional, ela é, por um lado, muito simples, né?
E o outro dado interessante que eu queria trazer é o quanto a gente tem nesse país de estatística, de dados, de números que nos dão uma segurança muito grande para o que a gente está fazendo, né? É, o Jack, ele também é habilitado a trabalhar como corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos e ele tem acesso, né, a todas as informações do sistema, que o sistema de corretores. Queria que você falasse um pouquinho do MLS, o quanto a gente consegue de informações, não só do MLS, mas também de outras fontes, para justamente a gente ter um racional muito seguro e muito tranquilo para poder apresentar não só para os nossos investidores, mas para poder falar do mercado em geral. Você tocou num ponto importantíssimo aqui de características americanas. Você consegue informação de absolutamente tudo. Tudo é aberto, né? Você quer saber... Vou dar um exemplo do mercado imobiliário. Tá? Eu entrei nesse mercado de corretor de imóveis, porque como eu estava construindo, até uma pessoa da família falou: Jack, por que você não tira a certificação de corretor? E isso acabou que eu faço muitos negócios aí, até hoje, né, com o meu network, gente que quer vir, quer comprar, quer vender, enfim. Mas me deu acesso justamente a esse tipo de informações. Informações que vão desde característica do mercado até características de quem mora perto de você. Então, para você ter uma ideia, eu já tive casos onde a pessoa falou: não, eu não quero comprar essa casa porque eu estou 2 casas do lado, tem um ex-presidiário. E ele achou que isso não era algo interessante, ele foi preso por tal crime, né? Embora você não possa discriminar, isso seria, né, eu não conheço ele, mas, né, deve ser até, mas é uma decisão que ele pode tomar. Ou seja, as informações estão aí, né? Assim como a informação se você está numa zona de alagamento, a informação, todos os dados, e você tem dados do mercado, tem dados históricos, é muito fácil, é na ponta da mão, você não precisa ser um garoto recém-formado na faculdade que conhece de inteligência artificial para chegar nessas conclusões, né? Estão aí, estão na mão, né? Você pega dados de leilões de gente que não pagou impostos, você pega todo tipo de informação. Isso para todo tipo de negócio. A gente está falando de real estate, mas para todo tipo de negócio. Então, quando muita gente quer trazer seu negócio aqui para os Estados Unidos, né, e não gasta tempo com isso, ou gasta... ou não gasta tempo, ou não quer também gastar os valores que contratando alguém para fazer esse trabalho, né? Um business trabalho. plan, uma análise profunda do mercado. Exatamente, né? Então, esse mercado de real estate nos Estados Unidos, você pode ter certas crises momentâneas, né? Mas são sempre momentâneas. A pior crise que aconteceu foi em 2008, onde qualquer pessoa aqui nesse país, o teu cabeleireiro, o cara do valé, todo mundo estava comprando casa. Dava-se crédito para todo mundo. Veio a crise e, bem, os preços foram lá embaixo, etc. Mas quem pôde segurar e continuar pagando seu mortgage, etc., fez um excelente negócio. Excelente negócio. Então, é muito sólido. Os números são muito diferentes do Brasil, dos Estados Unidos. Quando a gente fala de Brasil, você está falando de milhões de reais. Aqui você está falando de bilhões de dólares. Aqui, quando você fala de população, são 360 e poucos milhões de habitantes que consomem. Tem renda alta, né? Exatamente. Jack, o Brasil também, o Brasil tem 220 milhões, 250 milhões de habitantes. Sim, mas quem consome são 25 milhões de habitantes. Né? Essa é a real economia do Brasil. Né? Então, os números são muito diferentes. A pujança econômica é algo que não se compara. Só quando você vem morar aqui que você começa a entender qual
são as oportunidades e a imensidão de oportunidades que você tem nesse país. Eu tomei a decisão mais certa na minha vida, não tenho menor dúvida, né? E quando eu vejo, inclusive, o caminho do Brasil, o caminho dos meus amigos, o caminho de família que ficou lá e tudo, não que o Brasil vai acabar, muito pelo contrário. O Brasil vai continuar, o Brasil vai altos e baixos, o Brasil vai ter gente ganhando dinheiro no Brasil, sem dúvida alguma. Se você hoje tem altíssima renda no Brasil, você vive como um rei, né? O que é uma verdade, ou seja... Mas também, tendo muito dinheiro, você vive como rei em qualquer parte do mundo. Em né? qualquer parte do mundo, exatamente, né? Concordo com você. Mas é como a gente diz, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Isso é uma verdade triste, né? É uma verdade triste e que a gente que veio para cá, a gente está vendo como a gente está agarrando as oportunidades e as oportunidades existem. O que eu fico sempre muito, muito empolgado, né? Lá onde a gente está construindo, né? A gente consegue acompanhar semanalmente o que tem sido vendido, por quanto tem sido vendido, os registros estão todos lá públicos, né? A gente realmente tem muita segurança. Queria, Jack, que você contasse um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo, que tipo de oportunidade que hoje a gente tem oferecido através da nossa empresa Vision Build. Ok, bem, a gente formou a Vision Build Development, né? E qual é a ideia da Vision Build? Construir, incorporar, na verdade, construindo casas populares. Aqui, quando a gente fala de casas populares, são casas para se vender na faixa dos $320 mil ao redor. Popular para padrão americano. Popular, né? Para padrão americano, exatamente. Agora, e em regiões de altíssima demanda. Qual é o fenômeno que está acontecendo? Miami está se tornando uma cidade caríssima, onde está sendo impossível para uma classe média, baixa, pagar aluguel. E o que a gente está vendo é uma grande migração para o centro e norte da Flórida. A gente está vendo a migração de outros estados de norte, como Nova York, como Califórnia e outros estados vindo para a Flórida em geral. Para a Flórida. E isso cria uma demanda habitacional assim impressionante. Se não me engano, a Associação dos Corretores deu um número que tem, né, uma carência de 500 mil residências na Flórida hoje. Isso, né? É Flórida, exatamente. Só na Flórida, porque nos Estados Unidos são esse milhões, número vai para milhões. São milhões de e em 15 anos essa demanda não vai ser suprida. Não tem como. Não tem capacidade de construção para isso, para você ter ideia. Então, vendo essa oportunidade, nós resolvemos juntar aí um investimento dentro de uma área de alta demanda, onde com terreno, lotes ainda num valor que valeriam a pena, porque você não adianta querer comprar lote em Miami, que você não compra nada por menos de 500 mil, $1 milhão, enquanto você em regiões como no norte você já consegue lotes aí entre 25 e 50 mil dólares. E resolvemos propor o seguinte para os nossos investidores: um investimento de aproximadamente $120 mil, com isso, para um retorno target de 15% a 18%. Mas a gente não podia também entrar num negócio desse sem ser realmente sócio dos nossos investidores. Então, como é o modelo? Primeiro, nós estamos construindo casas também, não são só os investidores, né? Estamos colocando o nosso dinheiro aí também. Mas esse investimento de $130 mil, óbvio que você não compra um terreno e constrói uma casa com esse valor. Então, a gente alavanca isso através do nosso crédito, e em um ciclo de 1 ano a gente consegue comprar, construir e vender. É um ciclo muito curto. Para vocês terem uma ideia, você constrói uma casa como a nossa nos Estados Unidos em 4 meses. É um padrão de construção, uma forma de construção muito ágil. Então, é nisso que nós estamos. E a gente tem um modelo com os investidores, os primeiros 10% são do investidor. A partir disso, 50% do investidor, 50% para Vision Build Development. Agora,
O que quer dizer isso? Quando eu falei, inclusive, desse modelo de sociedade com o nosso investidor. Se a casa só der 10%, que é um número muito bom, 10% como investimento. Em dólar, né? Em Obviamente. dólar, exatamente. Né? Se a casa só der 10%, nós trabalhamos de graça. Né? A casa, a partir dos 10%, 50% para o nosso investidor, 50% para nós. Mais do que justo. Ou seja, a gente só ganha dinheiro se o investidor tiver ganho um bom dinheiro. Um belo de um dinheiro. Né? Então, e eu acho que esse é o segredo, né? Da gente manter, cumprir a nossa palavra, cumprir os ciclos de investimento e é isso que a gente está fazendo. Fantástico. Se você quiser conversar, saber mais, pode mandar mensagem para a gente que com prazer a gente vai te explicar isso com todos os detalhes. Jack, mudando um pouquinho de assunto, quero te ouvir, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, sobre o tema do que está se passando em Israel hoje, os reflexos disso em relação a mercado americano, a eleição americana e também os reflexos disso no que a gente tem visto familiares e amigos passar em toda parte do mundo, inclusive no Brasil. Bem, esse é um tema onde eu tenho me envolvido muito aqui, depois que eu vim para os Estados Unidos. Eu sempre acreditei que você tem que doar parte do seu tempo para o trabalho comunitário. E chegando aqui, eu me filiei ao AJC, American Jewish Committee, que é a maior organização mundial de combate ao antissemitismo, combate a desigualdades, defesa da democracia, enfim, e atuando principalmente com o corpo político, diplomatas, enfim, esse tem sido o foco. Né? Uma organização que está no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. E desde 7 de outubro, a vida de todas as comunidades judaicas do mundo mudaram completamente. Nós somos todos filhos de uma geração que passou pelos campos de concentração, que perdeu tudo na Segunda Guerra Mundial, onde os pais tiveram que trabalhar e fazer do zero e fazer com que todos nós nos tornássemos algo na vida. E para nós, nunca mais, antissemitismo, isso não existe. Nós não vamos ver isso. Nos Estados Unidos, então, imagina. Né? E, de repente, vem o 7 de outubro e muda tudo. Né? Infelizmente, a gente vê que o mundo não mudou tanto quanto a gente gostaria que tivesse mudado. A gente vê que os ratos saíram do porão. Né? E não são ratos só que em relação ao judaísmo. Os judeus são um primeiro passo. Né? Sempre foi assim na história. Né? Quem conhece de história. Mas é impressionante como no mundo de internet que a gente vive hoje, onde todos nós teríamos a oportunidade de ser muito melhor informados, a gente encontra tanta desinformação, ou melhor, tanta gente que não quer buscar a informação verdadeira. Não precisa muito. O 7 de outubro, ou vamos dizer no dia 8 de outubro, começou uma batalha entre o bem contra o mal, contra valores morais de uma sociedade pujante, que respeita a democracia, que respeita as pessoas, né? Contra uma sociedade uma sociedade que realmente denigre todo mundo, que não tem o menor respeito por ninguém e que só quer colocar em prática ideias que, inclusive, não correspondem ao que o Corão prega. Nenhuma religião que fale de Deus
prega algo ruim para as pessoas. Isso não existe, né? Judaísmo, catolicismo, o islamismo, todos giram através de um só Deus. Ou seja, não tem porquê tudo isso que está acontecendo, a não ser por interesses de alguns poucos. Muito dinheiro para muitos poucos, né? Então, voltando aqui ao que eu tenho me envolvido desde o começo, a gente tenta fazer o que a gente pode, né? Então, a partir de 8 de outubro, eu tive juntando donativos e colocando em caixas para mandar para Israel. Tenho tratado de participar em todas as oportunidades, e te agradeço, inclusive, de você ter tocado nessa oportunidade, para pedir que as pessoas vejam o que é a verdade. Veja quem é que está do lado bom da história. Então, eu acho que... Mas como tudo, a gente está vivendo isso, mas como tudo vai passar. Vai demorar, não vai ser agora. Mas vai passar como passaram outros períodos da história. Os judeus não vão acabar. Muito pelo contrário, né? Mas as coisas vão mudar, sem dúvida alguma. É uma mudança muito profunda que a gente está vivendo, né? Infelizmente, o mundo politizou essa discussão, né? E é muito triste ver a quantidade de gente, como você falou, mal informada, que não quer se informar, se deixa manipular e é mero instrumento de interesses muito maiores e até cruéis, né? É muito triste a gente ver jovens, né, tão desinformados, tão iludidos e tão usados, né? Mas, por outro lado, com tanta capacidade, com tanta facilidade de buscar a verdade, de encontrar a verdade, né? E essa é uma parte que me preocupa muito nessa geração. Porque pegar jovens das melhores universidades americanas, melhores do mundo, Ou até do Harvard, mundo, né? MIT, estamos falando também faculdades na Europa, etc., e vê-los sendo manipulados, ou essa desinformação, é muito culpa deles também. Desculpa, né? Mas a culpa não é dos outros. É fácil a gente colocar a culpa nos outros, a desinformação e tudo, né? O que essa geração vai ser profissionalmente quando ela não tem o menor interesse em buscar as informações de verdade? Porque hoje são as informações da guerra, amanhã são as informações de negócio. Então, enfim, não sei. A história dirá. Jack, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, voltando um pouco, complementando essa questão, digamos, de valores. Você está com 2 filhas recém-casadas que, se Deus quiser, logo vão te trazer netos. Que tipo de valores, que tipo de coisas você hoje pensa em, e você conversa com as suas filhas, eu sei o quanto você é próximo delas, pensando nas gerações futuras, entendendo, né, todo esse cenário que a gente vê, que muitas vezes parece não nos dá nenhuma esperança de futuro bom, né? Mas que palavras você diria para eles, para que fique, digamos, registradas, eles possam ver um dia? Eu acho que tem alguns pontos importantes. Eu estava vendo, inclusive, um vídeo semana passada de um bilionário em que perguntaram para ele qual era o maior o sinal de sucesso dele na vida. E ele falou que era o fato dos filhos deles querendo visitá-los no fim de semana, querer estar com eles. Eu acho que família é um valor que, para mim, está entre os principais, ou se não é o principal. E família você faz através de exemplos. Não adianta você pregar algo
onde você não é um exemplo. Então, seja um exemplo para os seus filhos. Né? Se você fala que família é importante, gaste um tempo com seus filhos, fale com seus filhos. Não? A verdade, né, é um outro valor. Eu não vou falar isso porque é muito pequeno, ou porque vai ficar chateado, ou isso. Eu acho que verdade é verdade, seja a idade que for. E o terceiro é honestidade. Eu acho que isso é muito importante. E eu diria um último, tá? Que no judaísmo a gente tem uma palavra que se chama mitzvah. Você precisa dar para receber. Se você, pode ter certeza, se você não doa, eu não estou falando de dinheiro só, se você não doa seu tempo, se você não doa o que você pode, Conhecimento, experiência, o que for, né? Você não vai ter de volta. Pode ter certeza disso. Né? Os grandes vencedores doam. E são, ao mesmo tempo, essas doações, um exemplo para a família, que seguem isso geração a geração. Então, acho que esses são os valores que eu me orgulho de passar para a minha família, para os meus amigos, e que eu tenho certeza que fazem com que eu tenha uma grande família, uma grande esposa, eu tenha meus irmãos, minha mãe, enfim, e muitos amigos. Né? Graças a Deus, Deus me deu muitos amigos ao redor de mim. Né? E eu acho que isso é muito importante. Legal. Jack, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer. É sempre uma aula a gente conversar. É sempre um prazer estar contigo. Ficamos por aqui nesse episódio do Conexão Global. Se você gostou, compartilhe, encaminhe para quem possa se interessar. Te vejo em breve num próximo episódio.